acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João 19, 17. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas 23, 33. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15, 22. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Mateus 27, 33. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis me dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato,
esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão.
Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes,
tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz.
De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe o fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus, capítulo 27. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João 19, 17.
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas 23, 33. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15, 22. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Mateus 27, 33. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis me dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram.
E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador,
e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus, capítulo 27. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João 19, 17. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas 23, 33. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15, 22. E chegando a um lugar chamado Gólgota,
que significa lugar da caveira, Mateus 27, 33. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis me dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro:
Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2 afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias.
E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte?
A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra,
fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus, capítulo 27. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João 19, 17. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas 23, 33. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15, 22. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Mateus 27, 33. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa,
e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que quereis me dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos:
assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2 afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador:
Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe.
eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus, capítulo 27.